Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, a entrada de Jesus em Jerusalém, capítulo 21, versículo 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, versículo 2, Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-o e trazei-vos. Versículo 3, E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, versículo 5, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram no seu assentar, e fizeram-no assentar em cima. Versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, Quem é este? Versículo 11. E a multidão dizia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Os mercadores expulsos do templo. Versículo 12 até o versículo 27. Versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas que as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Versículo 16. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Versículo 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até
Se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22. É tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Versículo 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o cresces? Versículo 26. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Versículo 27. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos dois filhos, versículo 28 até o versículo 46. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29. Porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Versículo 32. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o cresces, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Versículo 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Versículo 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Versículo 36. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Versículo 37. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Versículo 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Versículo 41. Disseram-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Versículo 42. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras?
A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Versículo 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aqueles sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Versículo 45. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Versículo 43. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Terminamos aqui o capítulo 21 de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece